Amém, irmãos? Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Começa agora o nosso cafezinho com Jesus. Bom dia, a paz do Senhor, que todos tenham um ótimo dia, né? A palavra de hoje, irmãos, está em 1 Samuel, capítulo 3, verso 10. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, né, irmãos? Compartilhe aí para que o canal continue, né, irmãos? E que Deus abençoe sua vida, você que já está inscrito aí, você que vai se inscrever, né? Que Deus abençoe em nome do Senhor, né? Se inscreva, ative o sininho de notificação e compartilhe aí nos seus grupos, né? Veja o vídeo até o final, dê o like, para que o YouTube continue aí recomendando o canal em nome do Senhor, amém? A palavra do Senhor diz assim, irmãos, no livro de 1 Samuel, capítulo 3, no versículo 10. Então veio o Senhor, pôs-se ali e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala porque o teu servo ouve. A palavra do Senhor hoje nos fala sobre estar ouvindo a voz de Deus, ouvir a voz, a palavra do Senhor. Às vezes nós chegamos ao consenso, irmãos, que Deus não está falando conosco. Às vezes nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós escutamos, melhor dizendo, mas não ouvimos. Quando fala ali, por exemplo, com Ezequiel, filho do homem, coloca-te de pé. Quando a Bíblia manda que nós nos coloquemos de pé, nós chegamos à conclusão, Deus não está falando comigo, eu não estou deitado. Deus não está falando comigo, eu não estou caído. Deus não, sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós não entendemos a necessidade de nos santificar para entrar na presença de Deus. A Bíblia diz que Deus fala para Samuel, o próprio Samuel, vá à casa de Jessé, o belemita, porque no meio de seus filhos eu tenho provido para mim de um rei. É isso que está escrito. Se Deus já escolheu, está escolhido, então Samuel não precisa fazer nada. A Bíblia diz que antes de entrar na presença de Deus, ele santifica Jessé e todos os seus filhos. Para ouvir a voz de Deus, para Deus operar, nós temos que buscar viver em santidade. Senão, irmãos, a Bíblia diz que não há nenhuma comunhão entre trevas e luz. E Deus é luz, Deus é santo, Deus é perfeito. Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Ele quer que nós nos livremos, pelo menos reconheçamos a nossa necessidade de santificação para que Ele venha operar na nossa vida. A gente tem um péssimo hábito de dizer que o Senhor não fala com a gente. O Senhor, né? Não, o Senhor fala com fulano, mas não fala comigo. Não, o Senhor fala com todos, né? A gente é que não para ouvir a voz de Deus. Porque para as pessoas é mais fácil elas ir até um profeta, um homem, uma mulher de Deus para que ore, né? Por quê? Porque as pessoas hoje elas não querem responsabilidade. Elas não querem, irmãos, ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque ouvir a voz de Deus, né, irmãos, precisa haver mudança. Não tem como você ouvir a voz de Deus e continuar da mesma forma. Então, quer dizer, para mim é mais fácil eu ir atrás do irmão fulano, do pastor, para orar. Por quê? Porque o pastor está ouvindo a voz de Deus. Ele está, né, se colocando na posição que Deus quer. Mas eu não vou parar para ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque Deus vai querer que eu conserte a minha vida. E para mim consertar a minha vida, né? Não dá. Então, quer dizer, aí eu vou jogar a responsabilidade na vida das outras pessoas. Por quê? Porque eu não quero responsabilidades para mim. A verdade é essa. Então, por isso que as pessoas, elas não param para aprender da palavra. Elas acham mais fácil ficar nas igrejas de campanha em campanha, né, do que verdadeiramente aprender da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela se consiste em quê? Em ouvir a voz de Deus, em atender o chamado de Deus, né? Não, as pessoas elas ficam de igreja em igreja, por quê? Porque elas não querem ter compromisso com o Senhor, elas querem receber a bênção, elas querem ser abençoadas, né? Através do que? Através do irmão que ouve a voz de Deus, que tem compromisso com Deus. Por isso, irmãos, que as igrejas estão da forma que estão, divididas, né? Irmãos aí às vezes contra irmãos, por quê? Porque as pessoas não querem compromisso, as pessoas não param para ouvir a voz de Deus, elas querem a responsabilidade da sua vida na vida do seu irmão. Amém? Veja bem uma coisa interessante. É necessário, irmãos, entender
Quando Deus está falando conosco, quando nós vemos aqui essa passagem, Deus está falando para Samuel que condena a casa de Eli, né? Eli era sumo sacerdote, porém os seus filhos fizeram abominações diante de Deus, e Eli, sabendo de todas as coisas, o falso amor, a impressão de ter um amor pelos seus filhos, porque quando nós amamos, nós corrigimos, irmãos, é assim que a palavra ensina. Não, mas eu amo meus filhos, deixa eles à vontade. Aí Deus fala a Samuel, e Eli chega em Samuel e fala: e aí, Samuel, o que Deus te falou? Eu te peço que não me esconda nada, senão, olha a palavra de Eli sobre Samuel, que se faça em dobro sobre você, se você me esconder alguma palavra. E Samuel não esconde nada. Olha, é assim: o Senhor rejeitou a sua casa, porque Ele te fez saber que por causa da desobediência você não foi obediente. O Senhor vai destruir a sua casa. O Senhor rejeitou a sua casa. Seus filhos não serão sacerdotes diante do Senhor. E Samuel revela tudo claramente. E ele recebe, ele reconhece, ele sabe que é de Deus, porque o próprio Deus fala para Samuel: eu já lhe fiz saber. Ele fala: bom, Samuel, Ele é o Senhor, que se faça segundo o que parecer bem aos vossos olhos. Então, a Bíblia diz que a partir do ouvir a voz de Deus e ser obediente, Samuel crescia na presença do Senhor, né? E nenhuma de suas palavras caiu por terra. Está escrito, está aqui, ó, no versículo de número 19: crescia Samuel e o Senhor era com ele, nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Sabe por quê? Porque ele ouvia verdadeiramente a voz de Deus. Se nós voltarmos lá no começo, e Samuel se preocupasse em ser politicamente correto, como que ele vai repreender o seu pastor? Deus falou com ele claramente: olha, eu já o fiz saber. Irmão, muitos que andam no pecado, ele sabe, ele tem consciência do seu erro, ele tem consciência da sua falha. A Bíblia diz que aonde não há lei, não há o jugo. Mas olha aqui o que Deus fala: eu já o fiz saber. Muitos de nós, líderes, muitos de nós que temos a responsabilidade de ministrar, de ensinar, de pregar a palavra, infelizmente não estamos aí mais dispostos a ouvir a voz de Deus. E o Senhor, Ele fala lá em Apocalipse: ei que virei e tirarei o seu candelabro. Eu tirarei. É a palavra do Senhor. E aí nós temos feito... como aqui está falando de audição, né? Então o termo que a gente usa é vista grossa, né? Então nós temos feito aí audição grossa para a palavra do Senhor, né? Nós não temos dado o devido mérito à palavra de Deus. E no dia de amanhã, o Senhor não me ama. Aí nós chegamos lá naquele grande dia: Senhor, mas não profetizamos em seu nome? Não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos tantas maravilhas? Por quê? Mas nós estávamos verdadeiramente ouvindo, né? E estávamos verdadeiramente vivendo em nome do Senhor. Irmãos, então é isso, né? Precisamos ouvir a voz de Deus, parar para ouvir a voz de Deus, né? Porque enquanto, irmãos, nós ficarmos aí só falando e não parar para ouvir, não vai adiantar nada. E enquanto ficar aí buscando, né, irmãos, jogar nossas responsabilidades sobre a vida de alguém, não vai haver mudança nas nossas vidas. Por quê? Porque se eu não paro para ouvir a voz de Deus e fico constantemente jogando as minhas responsabilidades nas costas das outras pessoas, não vai haver mudança. Então, quer dizer, eu preciso parar, eu preciso estar atento para aquilo que Deus está falando comigo e obedecer à voz do Senhor. Por quê? Porque todo aquele que obedece à voz de Deus, irmão, a vida dele não permanece da mesma forma. Não adianta. Se a pessoa, ele se diz um cristão e a vida dele continua da mesma forma, é porque ele não é obediente. É porque ele não está ouvindo a voz de Deus. A pessoa que ouve a voz do Senhor, ela é transformada. A vida dela é mudada. Vamos entender, irmãos, que para todo aquele que obedece à voz do Senhor, o Senhor dá, garante, até 100 vezes aqui nessa terra e por fim a vida eterna. Tem irmãos, tem cristão vivendo uma verdadeira escassez na sua vida, tanto espiritual
como material, por quê? Porque não se para ouvir a voz de Deus. Eu ouço a voz do pastor, eu ouço a voz do irmão, eu ouço a voz do diabo, mas a voz de Deus eu não ouço, eu não paro para ouvir. Então quer dizer, se você não parar para ouvir e obedecer a voz de Deus, não adianta, porque não vai haver mudança. Você fica correndo atrás de campanha para um lado, campanha para o outro e não muda. Não resolve. Então quer dizer, para e ouve aquilo que Deus tem para falar para você e esteja atento, né, para receber a correção do Senhor. Amém, amados? Aprendemos nessa manhã. Que Deus abençoe os irmãos. Quero louvar a Deus pela vida, né, de cada um dos irmãos que direta ou indiretamente contribuíram, né, para o almoço realizado ontem da Igreja Cristã Cenáculo da Fé. Foi o primeiro de muitos, eu creio, em nome do Senhor. E o Senhor vai continuar abençoando e multiplicando na vida de cada um dos irmãos. Amém? Hoje nós temos culto, o culto de ensino para a honra e glória do Senhor. E vamos estar aqui aprendendo juntos da palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos estar orando nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Soberano Deus, graças te damos pela tua palavra, meu Pai, derramada no meio do teu povo. Eu quero te pedir, meu Deus de misericórdia, derrama sobre nós a tua unção, a tua misericórdia. Conduza-nos sempre na tua presença e que nós possamos estar dispostos a ouvir a tua palavra e ser obedientes a ela. Em nome do Senhor Jesus, conduza sempre este trabalho na tua presença, na tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, amados? Que possamos ouvir e obedecer à voz do Senhor, para que não sejamos aqui como Eli e seus filhos, rejeitados pelo Senhor, nosso Deus. Deus abençoe a todos e esse foi o nosso Cafezinho com Jesus. Até o próximo.